Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e vamos então ao objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, aula de número 22. Temos então aí revisão e avaliação. Vamos ver um assunto bem interessante então nessa nossa revisão. Acompanha comigo. O assunto, então, da nossa revisão é sobre o mundo grego, tá? Aonde nós vamos, de novo, perpassar aí, né, sobre algumas partes importantes legados deixados, então, pelo povo lá da Grécia, né? Que depois, então, que o povo romano fez o seu imperialismo, a gente chama, então, de cultura greco-romana, tá? Só para a gente começar, então, a nossa revisão. E ainda digo mais, os gregos, eles eram também conhecidos como helenos, tá? Quando vocês ouvirem, então, falar sobre os helenos, vocês sabem, então, que estamos falando desse povo, então, lá da Grécia. Quando ouvirem falar, então, sobre a cultura greco-romana, é exatamente, então, né, a mesma população ali da Grécia e de Roma que nós estamos falando. Então, acompanha comigo, olha só, né, a cultura greco-romana. A Grécia Antiga localiza-se em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia 3 importantes regiões. A primeira região aí, a Grécia continental, situada então ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônio, e a gente tem então a Grécia Asiática, estreita faixa de terras situadas então na Ásia Menor. Essa cultura, então, greco-romana, ou antiguidade greco-romana, refere-se, então, o quê, professora? A fusão de conhecimentos, ideias, tradições e costumes formados a partir da integração dos povos grego e romano, tá? Então, olha só, percebe, então, a importância desse povo, tá? Então, desta cultura. Ainda hoje somos fortemente influenciados, então, por eles. Acompanha comigo, então, agora, Zeus, né? Fazendo aí um mapinha, então, dessa parte, então, da cultura grega, né? Daquela região aonde, né, os gregos habitavam. Acompanha aí comigo, olha só que bonitinho. Temos, então, aí na telinha de vocês aparecendo o nosso Zeus, né? O Deus Todo-Poderoso, então, do Olimpo, né? Que era o lugar, então, de todos os deuses, formando aí o mapinha, então, da Grécia Antiga. Ok? Olha que fofinho. E aqui a gente tem, então, o mapa, né, gente? Zeus acabou, então, aí de formar o mapinha. Então, acompanha aqui comigo, né? Nós temos, então, nessa região completa aqui, né? Principalmente aqui em amarelo, essa parte aí que a gente chama de Grécia Oriental ou Grécia Asiática, ok? Então, olha só, aqui a gente tem também, né, a Grécia, então, peninsular e insular. Beleza, tá? Ponto importante que eu quero, então, trabalhar com vocês, 2 grandes cidades-estados desse período, Esparta e Atenas, tá? Porque a gente está falando, então, primeiro desse mundo ligado, então, à Grécia, tá? 2 grandes cidades-estados. Atenas ligado, então, aí às ideias, à sabedoria, à filosofia. Essa, então, aí, a Atena também é o quê? É uma cidade, então, comerciária. De um outro lado, nós temos, então, aí a outra grande potência, uma outra grande cidade-estado, que era, então, quem, professora? Esparta, uma cidade, então, militar, voltada, então, para a guerra. São eles que vão defender aí com unhas e dentes esse mundo greco-romano, esse mundo, então, da Grécia. 2 grandes cidades-estados, guarda aí na tua cabecinha, perfeito? Aí, olha só, a gente vai ver, então, dessa fusão, então, das culturas grego-romanas. Essa fusão, ela teve início a partir do século II, quando os romanos conquistaram a Grécia e começaram, então, a absorver essa cultura.
Os romanos começaram a aprender a língua grega e passaram a se comunicar, então, com os gregos, assimilando com o passar do tempo a cultura dos recém-conquistados. Por isso que a gente faz, então, essa difusão, então, dessa cultura grega, tá? E aí a gente chama, então, de greco-romano. Acompanha ali comigo. Artistas, filósofos e escritores romanos os adaptaram aos seus próprios propósitos e criaram, então, o seu próprio estilo, quando a gente fala, então, dessa adaptação da cultura, tá? Por isso, podemos dizer que não era apenas uma simples cópia dos modelos grego e helenístico. Olha só, então nós temos os vários elementos então dessa cultura dos gregos. Os romanos adotaram muito então da filosofia, o estoicismo, a filosofia então do mestre Zenão, grego Zenão, foi particularmente influente. Encorajou a virtude, o dever, a tolerância e a perseverança. Os filósofos gregos, então, destaco para vocês aí 3 grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Vão marcar profundamente, então, esse pensamento ocidental. Quando a gente fala, então, dessa cultura, da filosofia, nós também podemos falar o quê? Sobre essa influência que ainda está presente, né, na nossa cultura atual. Quando, por exemplo, nos formamos em medicina, professora, meu sonho é ser médico. Quando você estiver formando, você vai fazer, então, aí o juramento de Hipócrates. Acompanha ali comigo. Na medicina, né, destacou-se, então, Hipócrates, que ficou conhecido como o pai da medicina. Quando um médico se forma na universidade, é o juramento de Hipócrates que ele faz, né? De cuidar, então, das pessoas, né? De ser um bom médico, beleza, isso aí vem lá, então, da Grécia Antiga. Acompanha comigo também alguns livros que são importantes, essa parte, então, que a gente fala da literatura. Os romanos também se inspiraram nas obras literárias dos gregos. Seus autores usaram temas e ideias romanas a partir, então, de formas e modelos gregos. Vou destacar, então, para vocês aqui algumas obras, tá? Então, a Ilíada, escrita por Homero, a Odisseia, também escrita por Homero, Teogonia, de Hesíodo, Medeia, de Eurípide, Édipo, rei de Sófocles e Lisístrata, que é então aí de Aristófanes. Percebam então que são o que, professora? O que esses livros significam? Eles são então uma parte da cultura importante. Por quê? Porque eles falam da guerra de Troia, porque eles falam então ali, né, da volta do Odisseus, então inclusive ligado às guerras que aconteciam e claro, falam também um pouco sobre tragédia, né? Édipo Rei é um dos grandes clássicos, então, inclusive quando a gente fala, né, sobre tragédia e comédia, ligado então ao teatro. Teatro também que é criação, né, aí ligado então a essa cultura grega, perfeito? Acompanha ali comigo, vamos falar então um pouco mais sobre essas tradições culturais ocidentais, né? Por quê? Porque elas foram fortemente influenciadas pela cultura greco-romana, sendo ela o ponto de partida para as demais práticas culturais que iriam surgir no mundo ocidental. Sem essa combinação de ideias romanos e desenvolvimento grego, o mundo ocidental, como conhecemos hoje, não existiria, tá? Por quê? Porque é a influência que nós temos, inclusive no nosso idioma, né? Que vem, então, lá de Portugal, e a gente tem a língua portuguesa, que é um pouco diferente, né, da falada, então, lá de Portugal. Tudo isso também influência, então, aí, deixada, então, pelo legado greco-romano, ok? Acompanha ali comigo, vamos falar, então, um pouco sobre a origem da cultura helenística grega, tá? Então, a arte greco-romana desenvolveu-se aproximadamente entre os séculos 8 e 5 a.C., origina-se da civilização cretense micênica, que se desenvolveu, então, na ilha de Creta. Vocês têm, então, aí uma imagem exatamente dessa península aqui, né, onde ficavam aqui, né, as cidades-estados gregas, tá? É esse o nome também que a gente chama, então, das cidades-estados gregas. Citei ali ainda agora para vocês 2 cidades importantes, Esparta e Atenas, tá? Então, guardem nas vossas memórias aí 2 nomes importantes dessa civilização
civilização cretomicênica. Olha só, acompanha ali comigo. No entanto, no século V a.C., a cultura greco-romana passou por um grande desenvolvimento na Grécia, principalmente na cidade-estado de Atenas. Foi uma época de grande criatividade e desenvolvimento da arte e da cultura. Por que a gente vai ver isso? Porque ainda agora eu marquei para vocês. Atenas é a cidade, então, do pensamento. É a cidade, então, que vai respirar filosofia. Ela vai, então, respirar também comércio, tá? E, claro, grandes pensadores passarão, então, lá pela Grécia, tá? Por Atenas, né? Essa cidade, então, grega, da Grécia. E vai, então, se desenvolver um legado cultural muito grande. Se Atenas é a cabeça que pensa, quem é, então, que vai guerrear? Bote aí nas suas cabeças. Esparta é a cidade militar. Acompanha ali comigo. Olha só, temos então aí um momento interessante. Porque se as duas cidades-estados gregas elas brigam, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, tá? Durante a primeira metade do século IV a.C., ele conquistou a Grécia. O que ele observou? Se as duas cidades-estados estão brigando, eu vou lá e vou então agora conquistar essa Grécia que ela é importante, tá? Alexandre foi um grande conhecedor da cultura grega e difundiu a cultura grega nas regiões que conquistou. Esse processo, que seus sucessores continuaram, chamado de período helenístico, durou até 146 a.C. Conquista da Península Grega pelos romanos, tá? Vamos então falar agora um pouco sobre essa mistura da cultura grega e romana, tá? Acompanha aí comigo, olha, segundo a tradição, a cultura romana teve início junto com a cidade de Roma por volta de 753 a.C., perdão. Rômulo seria o responsável pela fundação da cidade de Roma, tornando-se o seu primeiro rei. Olha só, acompanha aqui comigo. Depois disso, houve vários regentes até 509, quando a República ela foi criada. Sob o domínio da República, que nasce a partir de 509 a.C., Roma inicia uma fase de expansão que leva, então, à conquista de grandes áreas. É a partir, então, desse momento que a gente vai lá pegar, então, né, as grandes cidades-estados, uma boa parcela aí do mundo grego para si, né? Para quem? Para Roma. Em meados do século II a.C., Roma já governava todo o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo ele também é conhecido como Mare Nostrum. Por quê? Porque ali, né, vai ser tudo, então, ali muito ligado aos romanos, porque eles vão conquistar a vasta extensão territorial. Acompanha ali comigo, olha. Logo após a derrota da Batalha de Corinto, em 146 a.C., a Grécia iria se tornar um protetorado de Roma. A cidade de Bizâncio, mais tarde chamada de Constantinopla, tornou-se a capital de Roma. Assim se misturavam os intelectuais gregos e romanos. Os épicos de Homero inspiraram Virgílio e Sêneca, que começaram a escrever no estilo grego. Este foi o despertar da cultura greco-romana, tá? Agora vamos falar sobre uma parte bem interessante, que é, então, essa parte da religião. Lembrando que este mundo grego, ele era, então, politeísta, a crença em vários deuses. Acompanha comigo aí o VTzinho, olha só que lindo. Novamente Zeus aparecendo, ele que é o dono do Olimpo, né? O responsável, então, por todos os outros deuses. Que fofinho, o dono dos raios, né, gente? Nessa parte, então, da mitologia, que, inclusive, ainda hoje, né, influencia também muito, principalmente os adolescentes, né? Muito legal, então, estudar um pouco dessa cultura. E aqui, olha que lindo, eu estou entre, né, Zeus e Hades, né? Se um governa o céu, o outro é o submundo. Muito fofinho, tá? Então, sobre essa parte da religião, na cultura e romana, eles acreditavam na existência, então, de muitos deuses. A intervenção desses deuses estava ligada ao cotidiano das pessoas, e isso levou à amizade ou inimizade entre eles e o povo. Fora que, principalmente aqui, né, o meu amiguinho Zeus, ele também gostava muito, né, nessa parte da mitologia, de, né, pegar então as mortais, que eram
romanas e com elas, né, ter filhos. Era uma crença, então, aí que eles tinham. Acompanha comigo alguns deuses, tá? Ó, aqui, o que vocês estão vendo? O nome grego e o nome romano, tá? Hoje eu vou destacar, então, Atena, né, que é a deusa da inteligência. Para os romanos, o nome dela era Minerva, tá? A Afrodite, então, para os gregos, deusa do amor e da beleza. Para o nome dela em romano, é, então, aí a deusa Vênus, tá? E ali o Hades, que é o deus do submundo, tá? E dos mortos, ele, seu nome, então, lá no mundo grego, no mundo romano, era chamado, então, de Plutão. Olha que fofo, né? Então, uma parte bem interessante na crença, então, de vários deuses, porque eles eram politeístas. Vamos falar, então, um pouco sobre a diversão, né? Por quê? Essa cultura, então, desenvolveu formas de entretenimento de massa para manter seus cidadãos ocupados. Eles tinham instalações onde eram realizadas batalhas, eventos esportivos e jogos, tá? Então, olha só, é eles que vão também desenvolver o quê, professora? As Olimpíadas. Tá? Essa parte, então, dos gregos, ela é bem importante. Por quê? Porque eles vão começar mente sã, incorpore sã. Eu tenho tanto que, né, melhorar o meu intelecto, estudar bastante, como também malhar, gente, né? Mente sã, incorpore sã, tá? Isso tem muito a ver, inclusive as Olimpíadas, elas eram feitas em honra ao Zeus, Todo-Poderoso, aquele que nós vimos, então, com o raio. Acompanha comigo, vamos falar, então, um pouco sobre a arte grega, tá? A cultura greco-romana desenvolveu o conceito de beleza equilibrada e harmoniosa. Todas as suas obras buscavam proporção e perfeição. Esta propriedade foi especialmente apreciada na escultura e na arquitetura. Acompanha aqui comigo, tão lindinha, chegando essa parte da arte. Então, a gente tem a arte dórica, coríntia e jônica. A gente tem, então, olha só, quanto a coluna coríntia é um modelo mais trabalhado, onde demanda mais tempo para confeccionar, sendo mais utilizado em construções neoclássicas. A coluna jônica possui caráter mais voltado ao sexo feminino, voltada à beleza suave da coluna, além das proporções. E nós temos, então, a dórica. E esta, diferente da anterior, é voltada ao homem, com características mais simples, porém sendo a mais resistente, tá? Então, olha só os 3 tipos de coluna. E agora, falamos, então, um pouco sobre essa parte da arte em si, né, das colunas. Vamos falar um pouco das ciências. Olha só, acompanha ali comigo. Os gregos eram muito avançados em ciência. A sua abordagem a esta área foi metódica e sistemática. Como resultado da influência grega, eles abandonaram os mitos e usaram a razão para explicar, então, a realidade. Por isso, começar a fazer os experimentos, né? Então, a partir do mundo grego que a gente vai ver isso, tá? Vamos falar, então, agora um pouco sobre a economia, né? Olha só o que dói no bolso. A economia da cultura grega e romana baseava-se na exploração dos escravos e seus recursos subterrâneos. Também trabalhavam a terra, né? Faziam, então, vinhos, produziam trigo e azeitonas e criavam gados, vacas, ovelhas e porcos. Claro, né, gente? Para subsistência também. Graças, então, à sua frota marítima, comercializavam e vendiam seus produtos e artesanatos em lugares distantes. Eles também pesquisaram o sal, que era usado para conservar os alimentos e como meio, então, de pagamento. Só para lembrar para vocês, o sal, nesse período da Grécia, ele era uma raridade. Quem comia sal? Quem tinha muito dinheiro, tá? Inclusive, sal e açúcar, eles eram deixados como herança, acreditem. Isso é, então, né, lá na Grécia Antiga. Hoje em dia é algo muito comum que a gente tem na nossa cozinha, né? Tomamos o nosso cafezinho, então, com açúcar, comemos nossa comida com sal. Nesse período aqui, só quem tinha muito, muito dinheiro, tá? Acompanha ali comigo. Olha só a influência da cultura greco-romana no mundo espanhol. O legado, então, da cultura greco-romana é a base sobre a qual se constrói o tecido da cultura ocidental. Sua rede permitiu projetos de construção e desenvolvimento em muitas nações ao redor do mundo.
Vamos falar então agora, né, sobre o primeiro jornal que foi criado então no ano de 59 a.C., por despacho do Júlio César. Foi chamado de Roman Day Act e compartilhava minutos diários de notícias, negócios públicos e informações sobre eventos sociais e políticos, tá? Então, olha só, vocês têm aí a imagem, né, exatamente de uma pedrinha que é então o jornal, né, o Roman Day Act. Olha só, acompanha comigo ali. Este ato diurno foi esculpido em pedra ou metal e foi exibido no Fórum de Roma. Frequentemente, os escribas eram comissionados a fazer cópias para enviar a importantes dignatários, ou seja, pessoas de poder. Então, olha aí o nascimento da imprensa também, tá? Bom, atualmente a imprensa escrita permite compartilhar informações importantes sobre os eventos sociais e políticos. Essas contribuições para a comunicação escrita mudou o mundo para sempre, né, gente? A gente não vive, então, sem os nossos jornais matinais, né, jornais da tarde e, claro, os jornais da noite. E os jornais escritos também. Então, isso tudo também é uma forte influência desse mundo grego, tá? Acompanha ali comigo, vamos falar um pouco sobre o sistema jurídico, tá? Principalmente, né, o povo aí que quer fazer direito, nossos aluninhos que vão chegar lá na faculdade, vão cursar direito, tá? Então, também temos essa influência aí desse mundo grego. A República e seu sistema jurídico. Embora a República Romana só tenha durado de 509 a 27 a.C., fundou as bases de muitas das estruturas legislativas atuais e da democracia moderna. De fato, na maioria dos países democráticos, suas leis são variantes evoluídas da lei romana original. Portanto, essa é possivelmente uma das maiores contribuições romanas para este mundo moderno, tá? Então, povinho aí, professora, eu quero fazer direito. Faça, meu querido. Quando você estiver estudando, você vai ver uma parte interessante, que é, então, né, o início desse direito ligado, então, a Roma, tá? Então, influência do mundo greco-romano, tá? Isso vai estar lá na tua graduação também, quando estiver fazendo faculdade. Vamos observar agora o quê? O conceito de cidadania, tá? Então, sobre o que é, né? Como que era, então, um cidadão ateniense, um cidadão espartano. Aí, olha só, na cidade de Atenas, a condição de participar da política era ter 20 anos e nascer em Atenas. Além disso, em Roma, era imperativo que todos os cidadãos fossem inscritos nas listas do censo. O que isso significa, professora? Que tu tens que ser, né? Tem que ter pai e mãe nascidos, então, em Atenas, para você poder ter esse direito de ser um ateniense. A mesma coisa a Esparta e em todas as outras cidades e estados gregas, tá? Olha só, acompanha ali comigo. Com o tempo, então, a cidadania deixou de estar estritamente ligada ao nascimento. Os romanos vieram conceder a cidadania a estrangeiros que haviam servido a Roma, tá? Então, observa aí comigo, ao longo do tempo, essa tradição, então, de você realmente ser aquilo que a gente diz, né? Ateniense, então, de sangue, de pai e mãe, de toda a descendência, né? Ser ateniense. Vai mudar quando a gente tiver aí a influência, então, de Roma, que aos poucos eles vão, então, colocar aí, né, a cidadania para mais pessoas. Vamos falar, então, agora um pouco sobre a filosofia? Olha só, acompanha ali comigo. A filosofia grega foi o fundamento de toda a especulação subsequente da filosofia ocidental. Todas as hipóteses levantadas pelos gregos antigos deram vida a várias teorias da ciência moderna. Até muitas de suas ideias morais foram incorporadas às doutrinas da religião cristã. Da mesma forma, o pensamento político dos filósofos gregos manteve sua influência ao longo, então, aí da nossa história. Perceba, então, né, a influência, então, da filosofia, né, das linguagens, né, então, do direito, nossa, do teatro, tudo isso é uma longa, né, uma longa influência que vem desse mundo greco-romano. Vamos falar, então, agora um pouco sobre linguagem, tá? Olha ali, acompanha comigo. O grego antigo era uma língua indo-europeia falada na Grécia durante a Antiguidade.
A língua dos romanos, o latim, continuou sendo a língua para transmitir conhecimento no Ocidente até muito depois da queda de Roma e era a língua oficial da Igreja Católica Romana no século XX. Olha só, trago mais imagens para vocês. Por quê? Além disso, então, o latim ele foi adotado por diferentes povos e desenvolvido, né? E teve aí a influência, tá? Ou, né, o francês, o espanhol, o português, o italiano e o romeno, eles se derivam, então, aí dessa influência, então, do latim, tá? Por isso que coloquei ali para vocês, ele foi adotado de diferentes formas, né, pelos povos, tá? Então, ele vai fazer aí, né, essa influência do francês, do espanhol, do português, do italiano e do romeno. Essas línguas também, elas são chamadas de línguas românicas, devido, então, à sua herança romana comum, tá? Então, começa lá na Grécia, o Império Romano difunde, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem, então, essas influências dessa cultura que a gente chama, então, de greco-romana. Gostaram, então, da nossa revisão? Lembra aí, quando lembrarem, cidades-estados, né? São cidades-estados independentes, Atenas e Esparta. Os Jogos Olímpicos também em honra aí a Zeus. São, então, fortes influências. A gente ainda tem Jogos Olímpicos, né, de 4 em 4 anos, inclusive, né, daqui a pouco a gente vai passar, então, por um novo jogo olímpico, né, as Olimpíadas, e, né, é influência, então, desse mundo grego, tá? Eu me despeço por aqui porque nós atingimos o nosso objetivo, que era fazer a revisão do mundo greco-romano.